Olá pessoal, bem-vindo de voltas à nossa temporada Universo do Paradesporto no Esporte Plural. Nesse segundo episódio, conforme combinado, vamos conversar sobre paradesporto e o seu sistema de classificação. A primeira coisa que você deve estar se perguntando é: toda pessoa pode praticar o paradesporto? Quem é elegível para competir? Bem, quando nós começamos a pensar isso, nós temos que buscar lá a primeira temporada do Esporte Plural, os vídeos da Larissa, quando ela fala sobre alto rendimento, ela fala sobre participação e esporte educacional. Porque em cada um desses cenários, mesmo as pessoas que não têm deficiência, elas têm critérios de elegibilidade. Então, para estar na escola, por exemplo, eu tenho que estar na idade escolar. Para participar num sistema de competição como o judô, onde eu tenho categorias de peso, eu tenho que ter essas determinadas condições. E esse é um conceito muito importante, porque o esporte é plural, o esporte é para todos. Só que a gente vai ter os seus cortes conforme o nível que a gente vai estar envolvido. Especificamente, eu queria conversar com vocês nesse momento sobre o esporte competitivo, onde nós vamos ter um sistema de classificação onde algumas condições vão ser básicas para o sujeito ser elegível para participar do esporte e as classes nas quais eles podem estar alocados. E isso é muito importante para entender que as pessoas elas podem participar, mas tem algumas condições básicas. Quando a gente pensa no esporte de alto rendimento, onde a diferença entre a vitória e a derrota são os mínimos detalhes, o sistema de classificação ele é fundamental para colocar os atletas em condição de equidade. E nisso a gente tem que parar para observar que cada modalidade, cada sistema vai ter a sua classificação específica. Então lá no atletismo eu vou ter que olhar a condição biológica do sujeito, os exames clínicos dele, mas mais do que isso, eu vou ter que olhar qual é a capacidade que ele tem de correr, lançar ou saltar. Se eu for pensar na natação, eu tenho que olhar os exames clínicos dele, mas qual é a capacidade e funcionalidade que ele tem nos 4 estilos de nado. E entender a diversidade e possibilidade no paradesporto, ela é extremamente interessante para um tema extremamente chato. Quando o atleta ele é inelegível para uma determinada prática esportiva. Ele não tem, de repente, um nível de amputação mínima ou não tem a perda visual considerada mínima para a prática do esporte, nós entendemos a diversidade e as várias modalidades esportivas podem mostrar para aquele sujeito que ele tem outras práticas na qual, com aquela deficiência, ele vai ser elegível. E isso é muito legal, porque mostra possibilidade de participação e mostra de diferentes maneiras que o esporte pode ser uma prática de inclusão social. O Censo Populacional do Brasil de 2022, feito pelo IBGE, indicou que a população brasileira tem 202 milhões de pessoas. Desse total, 8,9% da população respondeu que tem deficiência grave ou severa. Isso impacta em aproximadamente 19 milhões de pessoas. Por que isso é muito interessante e importante a gente saber? Porque esse montante de pessoas tem direito a acesso ao atendimento especializado. O atendimento especializado, quando a gente fala do paradesporto, ele pode acontecer no sistema de saúde, no sistema educacional, no sistema da rede S, como o SESC, e isso impacta a gente conhecer e saber que tem uma demanda reprimida. E nós precisamos entender, quando a gente fala de esporte para todos, essas pessoas têm direito a praticar. Pessoal, chegamos ao final do segundo episódio da temporada Universo do Paradesporto. Mas não se esqueçam que teremos 2 atividades presenciais aqui no SESC de Santos. As informações estão aqui no vídeo. Até a próxima, pessoal!